Tá dando que tem... Ah, tem que fechar o... Tá dando que estamos tendo problema para o vídeo. Mas acho que tu tá ao vivo já. Boa noite a todos. Estamos nos preparando para iniciar a nossa atividade. Queremos criar o ambiente apropriado para essa atividade. Todos que entrarem vão, então, buscando aquela condição de harmonia, de equilíbrio, para que possamos, então, criar entre nós essa atmosfera que vai nos ajudar a entender e vai nos ajudar a construir tudo o que precisamos nessas nossas caminhadas evolutivas. Vamos iniciar então às 19h30 e vamos até às 20 horas. Sejam todos bem-vindos. Vão então aqueles que estão entrando comentarem se o som está bom, se estão conseguindo sintonizar a página, enfim, se manifestem aí para a nossa atividade de hoje. Tudo certo. Vamos então fazer a nossa prece de abertura. Solicitamos a todos que mentalizem Jesus. Desta forma nos unimos num só pensamento e nos ligamos mentalmente. Isso gera uma atmosfera, uma energia entre nós que nos dá a condição para que fiquemos receptivos a todos
aquelas sintonias que os benfeitores que trabalham nessa atividade produzem, ajudando-nos a entender os conteúdos que hoje nós iremos abordar, ajudando a memorizar estes conteúdos, para que posteriormente façamos o uso desses ensinamentos diante daquelas provas que compõem as nossas caminhadas evolutivas e que nos ajudam a construir as virtudes que são sustentação, que são bases em todas as construções de progresso que precisamos fazer. Envia, querido Mestre, todos aqueles benfeitores que podem contribuir com estes nossos propósitos da noite. Ajuda-nos, então, a atingir todos estes planejamentos. Pedimos licença e então iniciamos a nossa atividade de hoje. Vamos falar hoje do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Quando Jesus começa a sua pregação, ele, em todos os momentos, quando interage com aqueles sacerdotes, com aqueles participantes que fazem parte do sinédrio, daquele templo, né, construído para regular as atividades que com a lei que o Moisés vai trazer, com os mandamentos. Então está lá na Torá essas leis, e eram guardadas nesses locais, principalmente neste templo. E ali tinham os doutores da lei. Então, quando Jesus começa a pregar, começa o seu evangelho, ele vai dizer que não veio destruir aquela lei que o Moisés trouxe através daqueles mandamentos e também as leis que adivinham daqueles ensinamentos de Deus, né? E então Allan Kardec coloca lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, o título é Não Vim Destruir a Lei. E tem lá o item 8, que é o objeto da nossa exposição de hoje, o título é Aliança da Ciência e da Religião, que fala assim: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Mais à frente, vai dar continuidade esse item, né? Vai dizer, então, Kardec, que são chegados os tempos que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra, e marchando combinadas se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Dando continuidade
A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela existência essas relações, nova luz se fez, a fé dirigiu-se à razão, esta nada encontrou de ilógico na fé, vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás. Até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. E aí, para concluir esse capítulo, esse item, após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências, acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas são os desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Como leis do Criador, ciência e religião têm que caminharem juntas, se completando. É chegado os tempos de nos ajustarmos à lei. Então, aqui está esse item 8, né, que é ciência e religião. Vamos falar um pouquinho desse capítulo. Né? No início desse capítulo está lá as 3 revelações, que é Moisés, Cristo e o Espiritismo. O item, depois dessas 3 revelações, vem esse item que acabamos de comentar, que é a aliança da ciência e da religião. E por fim, lá no final deste capítulo, tem uma instrução dos Espíritos sobre a nova era. O que é essa lei de Deus, né? Nesse mesmo item aí, nesse capítulo 1, né, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, essa lei do Sinédrio, né, deste templo, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí está toda a lei e os profetas contidos nestes 2 mandamentos. Na verdade, os judeus tinham uma quantidade enorme de leis, né, de Deus, né, os 10 mandamentos, mas também tinham leis dos homens, né, que era para se ajustar àquela realidade quando Moisés liberta o povo judeu do hebreu, né. Então, as 3 revelações, aí vai aparecer Moisés. A lei de Deus é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão no Egito. Para imprimir autoridade a essas leis, né, as suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. E aí na segunda revelação aparece Jesus. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento que os homens da época já tinham. Por isso é que nos depara essa lei o princípio dos deveres para com Deus, para com o próximo, que é a base de toda a sua doutrina.
Jesus viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz. Entretanto, não podia falar tudo, né? As limitações que existiam nesta época eram muito grandes, principalmente na ciência. E aí, então, ele vai falar. Ele próprio declarou ainda não podiam ser compreendidas todas as leis, né? Jesus fala de ciência em vários momentos na sua caminhada e fala também, né, das relações com Deus. E era preciso, então, dar tempo para que a ciência pudesse comprovar isso. E aí vai aparecer a terceira revelação, que é o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. E aí, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é o Cristo Consolador, está lá no item 3, o Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Meu Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E aí então, né, o Allan Kardec, ele constrói a base da doutrina espírita, que serve para alicerçar toda uma parte científica que ora estamos vivendo, e que esta foi construção de espíritos enviados de Jesus para trabalhar na construção da regeneração que ora estamos vivendo. Hoje, a mediunidade é reconhecida cientificamente através destes trabalhadores da seara divina que vieram então sedimentar este novo mundo. Tem um artigo desenvolvido pela Associação Médica do Brasil e publicada na revista científica Neuroendocrinology, colocam a mediunidade reconhecida cientificamente e a existência de um plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa, e para lá vamos retornar conforme Jesus nos fala. Está aqui o artigo, né? O artigo diz: aspectos históricos e culturais da glândula pineal, comparação entre as teorias providas pelo Espiritismo em 1940 e as evidências científicas atuais. Esse artigo, que já foi publicado aí há uns 2 anos, se não me falha a memória, 2 a 3 anos, ele já é referência para outros artigos que trabalham, né, usando a parte espiritual como um novo modelo de saúde. Olha só o que tem neste artigo, lá escrito em 1940, né? Peguei partes do artigo porque esse capítulo da Epífise e Missionários da Luz é quase 10 páginas, né? Então, assim, seria muito colocar todo o artigo aqui, né? Diz lá o Alexandre ao André Luiz, né, através da psicografia do Francisco Cândido Xavier, ele fala que a perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. O que ele está falando aqui? Que nós temos, né, nós temos aqueles automatismos, né, que são encarregados de operações como respirar, como produzir o processo de metabolização das energias que respiramos nas células. A circulação está funcionando, né, de forma harmônica e equilibrada.
E quando esse psiquismo, então, vai atuando, né, através do nosso campo mental, ele vai gerando desequilíbrios, né, nessa parte inconsciente aí. Então ele vai falar, a vontade desequilibrada, isso o Alexandre, através do André Luiz, ao Chico Xavier, que psicografou. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem de fato se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Não está bem presente aqui as leis que o Moisés recebe lá, não é? E que o Jesus vem então dizer que veio dar validade a essas leis, né? Então, o que é essa vontade desequilibrada, né? Desregula os nossos focos das possibilidades criadoras. São pensamentos, né, de desequilibrados nas nossas relações no cotidiano com aqueles que são objetos do nosso progresso e testam, né, e fazem com que a gente exercite a paciência, a tolerância, a compreensão, virtudes que são verdadeiras pérolas para a gente progredir. Ele vai falar mais ainda, renúncia, abnegação, disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Então, né, isso vai nos ajudar a renúncia, a abnegação, a disciplina emotiva, as construções que precisamos fazer, e elas não são, né, só condições religiosas, elas são providências de alto teor científico que nos ajudam a crescer. Trouxe aqui um exemplo, né, que todo mundo já deve ter lido o livro Nosso Lar e também o filme, né? Trouxe aqui uma cena do filme bem interessante que também está lá no livro, né? O André Luiz, quando chega em Nosso Lar, ele foi médico, né, quando estava encarnado, e ele desencarna por um câncer, né? Então a vida dele era pautada por noitadas em ambientes inferiores e também, né, por um alto grau de irascibilidade na família, né? Tanto é que depois que ele volta ao lar, né, ele vai ouvir os filhos, ninguém quer lembrar dele, né? Exatamente porque a vida dele pautada na família foi muito dura e muito severa com os seus familiares. Mas quando ele chega no plano espiritual, ele começa, como médico, perguntar ao espírito que está ali o ajudando no seu reequilíbrio. E aí o diálogo é bem interessante, né? Lísias é o nome desse facilitador, e ele pergunta, Lísias, eu não vou parar enquanto não souber tudo o que está acontecendo. Então, já numa atitude assim, bastante intensa, como médico, né, ele queria saber que tipo de hospital era aquele. E aí, nesse instante, aparece o ministro Clarencio, que fala, ou melhor, o Lísias fala, talvez a gente tenha aqui algumas informações quando o ministro está chegando. O ministro, então, cumprimenta André, é ele que vai socorrer o André Luiz naquela região mais densa, e este, então, vai agradecer o ministro da seguinte forma, obrigado, ministro, pelo socorro naquela região dura, uma injustiça eu estar naquele lugar horrível, né? E começa então ali falar de que, né, as leis de Deus foram injustas com ele indiretamente, né? E aí o ministro vai falar, é lamentável, ou melhor, ele vai dizer, André, o que eu posso fazer por você? E aí o André fala então, preciso de explicações. E o ministro então retorna, claro, é compreensível, depois de todo aquele sofrimento,
Mas é lamentável que tenha vindo pelo suicídio. André, o quê? O senhor não sabe o que está falando, eu jamais faria isso. E aí o Lísias vai entrar na conversa e vai dizer: o corpo espiritual guarda registro de todas as ações praticadas no mundo material. E aí o André então retorna para o Lísias: então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. O ministro Clarencio volta novamente para a conversa e fala: a sua doença é o resultado de uma lei maior. André então responde: que lei? Lísias fala: ação e reação. E o ministro Clarencio vai então completar: o estado mental é determinante para a história do ser humano. E o André então retruca: eu não sei do que vocês estão falando. Aí o ministro Clarencio volta novamente para o diálogo: quando você poderia imaginar, André Luiz, que raiva, ódio, inveja, egoísmo e intolerância fariam parte de um diagnóstico médico? E o Lísias vai ainda completar: além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar anos e anos de maus tratos. Seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos, né? Então o André Luiz, a vida dele foi pautada por essas noitadas, por bebidas e também, né, pelo fumo, vários desvios, né? E o ministro Clarencio então vai terminar assim, ou melhor, vai dar continuidade. O termo é autoexplicativo. Um ato realizado por longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. E o Lísias então contribui mais uma vez e diz: e tem uma explicação para tamanho sofrimento que ele passou, né, naquelas regiões. O ministro Clarencio conclui dizendo assim: centenas e centenas de criaturas deixam até a vida na Terra pelos mesmos motivos. Todos os dias, uma verdadeira catástrofe silenciosa. Agora, André, aproveita o descanso, sossega o espírito. A aflição não resolve os problemas. O bom da vida é sempre recomeçar. E aí a gente vem, né, esses ensinamentos aí que a gente falou, que o André Luiz vai ter na sua chegada ao plano espiritual, e aí já no socorro, recolhido a um hospital, ele vai entender o que são, a forma que ele pautou sua vida. E aí isso traz relação direta com as bem-aventuranças que estão no Evangelho, lá no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Não é a presença da construção da resignação, o entendimento que a felicidade não é deste mundo e a preparação para entrar no reino de Deus, né? Porque a nossa caminhada evolutiva não é uma única, ela é pautada por várias encarnações. No capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, a humildade como postura diante das provas, o entendimento de que não somos melhores que os outros. No capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, desfazer-se das impurezas que em reinos inferiores eram importantes e que agora não são mais. Jesus toma as crianças como exemplo de pureza que devemos construir. No capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, Jesus mostra a afabilidade e a doçura como postura em todas as relações com nossos irmãos. E por último, última dessas bem-aventuranças, está no capítulo 10, os que são bem-aventurados que são misericordiosos. Aqui a presença do perdão de forma incondicional em todas as nossas relações. Entender que existe uma lei e o Criador é que está no comando de tudo e que só Ele cabe aplicar a lei. Julgar é o que menos nos cabe, é o menos que nos cabe fazer. Ser brandos e pacíficos é ser misericordioso. E vai mais além. Está lá no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, que é o segundo mandamento. Ele faz da lei de amor o que rege tudo.
Entender a lei de amor é exercitar a construção que é preciso para chegar a espíritos puros. E aqui a gente já está falando da escala espírita, não é? Que está lá no livro dos Espíritos, a partir da questão 100. No capítulo 12, ele vai falar: amai os vossos inimigos. É não pensar mais como individualidade, assim como todo, porque somos todos irmãos. E aqueles que inicialmente parecem ser nossos inimigos, nessa caminhada evolutiva, poderá vir a ser grandes companheiros, que pode até nos ajudar. Que é uma etapa que nos cabe como construtores de um mundo melhor. Então, na escala espírita, né, tá lá os espíritos de terceira ordem, que são... Quais são os caracteres gerais desses espíritos de terceira ordem? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não compreendem. Tem uma etapa bem... Tem um trecho bem interessante do livro do Nosso Lar, e também aparece no filme, né, Nosso Lar, que é quando o André Luiz, a secretária dele, sempre deixava a última consulta dele para aquela senhora que não podia pagar e seu marido, né? E ele então não gostava de atender porque aquele casal não podia pagar. Mas a secretária dava um jeitinho sempre para que aquela senhora pudesse ser atendida. Então nessa cena aí, ele olha com um ar muito severo para a secretária, que incluiu na agenda dele uma doação, né, que ele não queria fazer porque não estava recebendo. Os espíritos de segunda ordem, né, as características são diferentes, né, que é a meta que nós devemos alcançar agora. Predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e outros a bondade. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte inesgotável de ventura. Então, aqui está presente tudo que devemos construir. A ciência já começa a explicar que as nossas mentes agindo no corpo podem nos causar bem ou mal. Depende sempre de nós, né? E isso se dá nas relações da família, do trabalho, do cotidiano de um modo geral, onde circulamos pelas ruas, pelo supermercado, sempre aparecem as oportunidades de produzirmos a caridade. Normalmente, nós nos tornamos neutros, né? Que é uma das classes lá daqueles espíritos de terceira ordem. Lá na terceira ordem tem os neutros, os pseudo-sábios, os batedores e perturbadores, enfim, né? Que é bem a realidade que a gente vive hoje em nossos ambientes onde circulamos e que nos cabe fazer as construções, principalmente na família. Na família temos todos os tipos de realidades. Tem uns que testam a paciência, tem outros que testam a tolerância, outros nos conduzem ao exercício do amor e da caridade. Não tem lugar melhor para progredir do que a família. Estamos chegando ao final da nossa atividade. Na verdade, falar de ciência e religião daria para fazer num seminário, não é? Nessa meia hora, procuramos aqui trazer alguns itens para reflexão, né? E que são importantes quando Jesus começa a pregar. Ele fala sempre da caridade, e ele tem na caridade
Ele entende caridade como benevolência para com o próximo, indulgência com as imperfeições e perdão das ofensas. Vamos então aqui fazer aquela nossa irradiação para aqueles nossos irmãos suicidas, que temos muitos no planeta, principalmente neste momento que passamos de transição do plano de provas e expiação para o plano de regeneração. Irmãos ossos que não conseguem suportar a pressão para as conquistas de progresso, pois as provas aparecem e elas nos cobram mentalmente, internamente, a superação, e achamos sempre a saída para estas pressões, para esta obrigação de progredir, o suicídio. Queremos, querido Jesus, a assistência a esses nossos queridos irmãos que procuraram uma saída mais rápida e fácil para estas provas, sem saber o que os esperava. Infração a uma grande lei de Deus, do nosso Criador, que esses nossos irmãos possam aqui, neste momento, receber tudo o que precisam para retomarem as suas caminhadas evolutivas. Envolve-os, querido Jesus, com todos aqueles fluidos curadores, tonificadores, balsamizantes e revigorantes. Dai-lhes, Senhor, a força que precisam para retomarem as suas caminhadas evolutivas. Oportuniza novas oportunidades de progresso. Ajuda-os a levantarem e terem a força necessária para iniciarem retomarem as suas caminhadas evolutivas. Cuida também daqueles familiares desses nossos irmãos suicidas, ajudando-os e tocando-os intimamente para darem o suporte através da prece, do entendimento, da compreensão. Queremos também pedir por aqueles suicidas que já estão encarnados e que, novamente, diante daquelas provas que aparecem, já pensam em recorrer ao suicídio como alternativa para a saída dessas provas. Ajuda-os, querido Mestre, com a perseverança, a força para prosseguirem nas suas caminhadas evolutivas. Agradecidos, encerramos essa nossa irradiação a esses nossos irmãos suicidas. Vamos agora então ao passe espiritual. Pedimos a todos aqueles que aqui estão sintonizados que possam dispor as suas águas para magnetizarem, pedir aos trabalhadores desta atividade que possam chegar a todos aqueles que aqui estão sintonizados, dispensando sobre esses nossos irmãos os fluidos, as energias que precisam para equilibrar os seus corpos mentais, espirituais e intelectuais, dando a harmonia, a construção que precisam fazer, a superação de provas, a harmonia no ambiente familiar, para a atmosfera desse ambiente familiar, que ela possa ser de compreensão, de entendimento, e que possam esses nossos irmãos terem um final de semana e uma semana que está por vir na tua paz e no teu amor, querido Mestre Jesus. Agradecidos, finalizamos então a nossa atividade de hoje.